casa. Que possamos já, Senhor, na expressão do louvor, recebemos esta maravilhosa revelação da tua casa. Nós oramos a Deus assim, e pedimos tua assistência em nome de Jesus. Amém. Capítulo 22. Antes do livro de Reis, depois de Ruth, primeiro, livro de Samuel,
Diz assim a palavra do Senhor, primeiro versículo. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram a ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fechou deles, e eram eles 400 homens. Amém? Glória a Deus. Quando essa passagem aqui, esse acontecimento, ele é de conhecimento, né? Os irmãos da igreja comentam ali que Davi, ele passava um grande aperto, um momento muito difícil para Davi, porque tinha um homem querendo matá-lo, Saul, e a situação dele, o contexto era o seguinte: Saul ele não estava somente com a intenção de ameaçá-lo, de amedrontá-lo. Irmãos conhecem a passagem. A intenção de Saul era verdadeiramente matar Davi. E Davi, sendo um homem, embora confiante no Senhor, ele sentiu medo, ele ficou temeroso, e medo, teve uma reação humana. E diz a palavra que então ele busca um lugar para se esconder. E Davi não podia essa junta das ovelhas, seria um lugar óbvio, né? Saul certamente acharia sua casa. E ele vai então se refugiar na caverna de Adulão. Davi, ele tinha um grande problema para ser resolvido. Alguém que ia destruí-lo, alguém que ia matá-lo. E ali, desce até aquela caverna homens, a palavra nos diz que aproximadamente uns 400 homens. Nós vamos então meditar um pouquinho na situação desse povo que se juntou a Davi. Davi ele se encontrava numa condição de necessidade. Estava fugindo de uma situação grave. E a Bíblia diz que ali se encontravam homens com os mais diversos problemas. Homens que estavam ali sem desesperançosos, né? E eu vejo hoje aqueles que entram na igreja não desesperançosos, mas entram pessoas angustiadas, endividadas, com vários problemas, batalhas,
barreiras precisam expor. Assim é a situação, o quadro daquele povo que estava ali. E você vai, se você for para o texto, em casa, você com mais tempo, você vai ver que a situação ali era uma situação bastante complicada. Davi, numa situação difícil, tendo que liderar aquele povo, os homens, com inúmeros problemas. E há uns dias atrás eu estava conversando com o pastor Lares e eu estava dizendo para ele o seguinte: a igreja, a congregação, ela precisava se transformar verdadeiramente como uma caverna de Adulão. Quem está aqui hoje? Quem de vocês que não entrou com esses homens? Ou está tudo muito bem na sua vida? Não está. Porque no mundo tereis aflições. Então, se eu tenho aflição, eu estou inserido no contexto da igreja. Se você hoje traz uma luta diante do Senhor, você está dentro do contexto. Palavra do Senhor. E ali eles estão reunidos, problemas. E a igreja desta última hora, digo, quatro paredes, com congregação, não igreja, eu e você, mas a congregação, onde nós nos reunimos, ela precisa ser para mim e para você como essa caverna de Adulão. Mas por que isso? Porque ali, irmãos ali, cheios de problemas, cheios de necessidades, ali eles tiveram as experiências com o Senhor. Ali eles tiveram a sua fé fortalecida. Ali eles descobriram o real significado da graça do Senhor. Porque foi no momento pior de Davi, quando Davi enfrentava aquela situação, o Senhor se revela para ele, mas olha, dessa feita que eu darei os filisteus em tuas mãos. Então ali é que aquele povo estava se preparando para a vitória. O momento de opressão de Davi passava, mas naquele momento de opressão, o Senhor se revela a ele: olha, desce aqui, eu darei os filisteus em tuas mãos. Foi naquele momento ali, irmãos, de luta, de necessidade, foi na caverna de Adulão que eles descobriram que para o Senhor nós não somos melhores do que ninguém. Não somos. Que foi aquele lugar que eles reconheceram que eles eram necessitados, que eram pecadores. Eles eram como inadimplentes espirituais, devedores do Senhor, como cada um de nós. Foi ali que eles descobriram a verdadeira graça, a misericórdia, o verdadeiro significado disso. E a palavra do Senhor diz que eram uns 400 homens. Se nós pararmos para pensar neste número, uns 400 homens, eram poucos. Eram poucos. 400, aproximadamente 400 necessitados, bem pouco, não é? Porque chegar
caverna de Adulão é difícil. Se você ver a geografia do local, se você estudar, se você pesquisar um pouquinho, era um lugar difícil acesso. E por que Davi procurou estudar? Porque ele foi conduzido. Porque realmente não era um lugar óbvio que seria procurado. E muitas vezes, para nós, entrar na caverna de Adulão, vir à igreja, torna-se difícil. Torna-se muito difícil. Mas é só na caverna de Adulão, meu irmão, que você vai encontrar a graça. Você vai encontrar a misericórdia de Deus. Porque você não encontra isso no seu trabalho, na sua faculdade, na sua quarentena, na sua comunhão, reunidos, na presença do Senhor que você vai encontrar isso. Entrar na caverna de Adulão, lá, naquele contexto ali, para todos. Para o nosso contexto, hoje também é. Como você não está vendo muitos pararem no caminho. Homens e mulheres sendo vencidos pela dor. Uma barreira que, por um momento, ela é intransponível, e ele para, ele não tenta mais. Ele já não coloca mais a sua vida, ele já não se apresenta mais diante do Senhor como necessitado, ele já entregou os pontos. Mas tinha ali aproximadamente 400 que conseguiram chegar até aquele lugar. E você hoje conseguiu vir a caverna. Porque aqui você se juntou com quem? Endividados, pessoas que aqui estão tristes, pessoas que entraram aqui com problemas e que já tentaram de tudo e não conseguiram, ou não quadro as vossas vidas. Quem poderá resolver o teu problema esta noite? Pastor? Mas você veio aqui. Você veio aqui dar testemunho de que você serve o Senhor, que você serve um Deus que pode todas as coisas. E aqui você louva, aqui você coloca a sua glorificação ao Senhor. O que acontecia também na caverna de Adulão. Abra sua Bíblia, Salmos 18. Salmos 18. Glória a Deus. Qual é o contexto aqui da caverna de Adulão? Um lugar nada aprazível, sem conforto, difícil, sem pensar. Repete. Salmos 18, versículo 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou porque o Senhor tinha prazer em mim. Olha a mudança de quadro, irmãos. Olha a mudança de quadro.
está em um lugar sem conforto, um lugar de aperto, e agora o Senhor te coloca num lugar aprazível, espaçoso. Te tira de um lugar de opróbrio e agora te coloca num lugar bênção, prazer. Irmãos, a igreja física, a congregação, ela é importante para nós. Não que ela vá nos salvar com isso, mas é na igreja que você vai exercitar a tua fé. É na igreja que você vai buscar ver irmãos sendo vitoriosos. E isso vai, de certa forma, fortalecer. Pastor Silas estava pregando certa vez lá em São Paulo, no dia do seguinte. Eu achei interessante isso aqui. A igreja, ela é um lugar de refúgio. Ela não é um lugar para que você se sinta oprimido ou opressão lá fora. Aqueles homens, eles entraram naquele lugar para receberem do Senhor um conforto. O que você veio buscar esta noite? Você veio buscar conforto do Senhor. Você está em comunhão com os irmãos, você se alegra com os irmãos, mas só isso não basta para a sua vida, não basta para a minha vida. Se o Senhor não estiver confortando o meu coração. Porque o irmão e a irmã que está ao seu lado não poderá fazer nada por você quando você colocar os seus pés lá fora, mas o Senhor pode. Então, meu irmão, faça da sua congregação uma cidade de refúgio, um lugar em que você possa depositar a tua oferta de louvor, de gratidão, mas deposite também a sua luta, a sua causa diante do Senhor. Esses homens se apresentaram ali para isso, porque por eles, por Davi, não poderiam nada, mas foram ali que eles tiveram grande experiência com o Senhor. Quando a batalha estava ali reunida para Davi, o Senhor diz para ele: olha, agora desce, que eu colocarei este vestido em suas mãos. Eu não sei qual é o estilete que você está enfrentando hoje, meu irmão. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu problema. Mas quando você entrou neste lugar, quando você dobrou não o seu joelho, mas quando você dobrou o seu coração diante do Senhor, o Senhor visitou. O Senhor entrou dentro do teu coração e viu a sua causa. E o Senhor viu a causa daqueles homens, angustiosos, tristes, tímidos, perseguidos. E nós nos encaixamos, pelo menos em uma situação dessa. Mas foi aquele lugar que os homens tiveram ali o verdadeiro conhecimento da graça, o amor do Senhor sobre os seus irmãos. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir fraco, quando você estiver sem ele, aí você precisa estar junto. Porque eu sempre, quando tenho oportunidade de conversar com alguém,
que apresenta a necessidade, eu sempre oriento o seguinte: meu irmão, minha irmã, não lute sozinho, não. Divida conosco. Divida conosco. Porque terá sempre alguém orando pela sua vida. Não guarde somente para você. Aqueles homens, eles se reuniram ali para dizer uns para os outros: olha, eu também sou necessitado, eu também tenho uma causa que eu não posso resolver. E quando você apresenta isso, quando você declara que você é incapaz, que por você não pode nada, aí você mora no coração de Deus. Quando você diz a Ele: Senhor, eu pequei, eu agi, eu busquei, mas agora esses homens, eles fizeram isso. E nós entramos aqui tristes, por muitas vezes, mas nós não deixamos de abrir os nossos lábios para louvar o Senhor, porque na caverna de Adulão, eles louvaram o Senhor. Davi, ele expressava ali os salmos de gratidão ao Senhor, os salmos de confiança ao Senhor, e aqueles homens, eles ouviam isso, e isso os fortalecia. E quando você abre a sua boca em louvor ao Senhor, você sai daqui mais forte. Você sai daqui crendo que amanhã, segunda-feira, que é o dia que a maioria das pessoas detesta, né? Mas com você não, será diferente. Você vai levantar amanhã de manhã para trabalhar e vai dizer: eu te louvo, porque eu dou um trabalho no estresse. O mundo faz o contrário. O mundo não reconhece que aquele que se levanta amanhã para trabalhar é um privilegiado. Porque quantos não querem sua vaga? É só você sair. Quando você abre a sua boca em louvor e gratidão ao Senhor, as coisas se tornam mais fáceis. Por quê? Porque você sai forte, você sai confiante. Você, ao acordar pela manhã, você já coloca sua total dependência diante do Senhor. O Senhor não vai atrás, não, ele vai à frente. Quando você for lá para resolver a sua causa, o Senhor já está lá. Quando você se dirigir para o seu trabalho, o Senhor já está lá. E a cabeça dos Adulão, esses homens, eles estavam ali com problemas, necessidades. E ali eles foram fortalecidos. Eles receberam a graça do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você precisa, nós precisamos estarmos juntos. Porque Paulo, ele nos orienta que nós devemos suportar uns aos outros, não é isso? E esse suportar, eu já disse aqui, que não é uma forma pejorativa, como o mundo entende, e como muitos crentes também entendem. Quando Paulo diz que nós devemos suportar uns aos outros, é suportar o quê? É dar suporte. Eu estou orando pela irmã, é você estar orando pela causa do seu irmão. É esse suporte. E onde você vai encontrar isso? Só aqui. Só nas congregações. Por isso que há um perigo de você se isolar, de você tentar vencer uma batalha sozinho. Vem dividir, entra na caverna. É difícil o acesso. É difícil.
É difícil porque muitas das vezes nós nos sentimos cansados. É difícil porque muitas das vezes, quando nós pensamos vir à igreja, começa a chover. É difícil o acesso. Muitas das vezes nós queremos vir à igreja, mas está muito calor. Mas aqueles homens venceram. Porque eles entendiam. Eles entenderam que ali era um lugar de refúgio. Eles entenderam que ali era um lugar de buscar o Senhor. Davi, um homem com medo, um homem que ele tinha uma causa a ser resolvida, como eu e você. Como eu e você. Deixa eu colocar de pé, irmãos. Coloque a sua necessidade hoje em cima desta hora. Você já, no princípio aqui no culto ao Senhor, você já ofertou ao Senhor. Né? Nós já depositamos diante do Senhor a nossa oferta. Nós cantamos louvores ao Senhor. Nós expressamos toda a nossa gratidão ao Senhor. E agora é o momento de você colocar sua necessidade diante do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Yeah.
deste lugar. Ela tem as características da verba de Adonai. Aleluia. Para quando você entrar aqui, você receber uma palavra de conforto. Para quando você entrar aqui, você seja apacentado. Aleluia. Glória a Deus. A pancada é lá fora. Nós precisamos entrar no lugar e recebermos uma palavra de conforto, de Glória a Deus. de ânimo. Pancada nós recebemos da fora. Costumo dizer, se você sair da tua casa para vir adorar ao Senhor, para receber pancada, fique no conforto do seu lar. Fique deitado no seu sofá, no que possa. Orar, irmãos, para que este lugar, quando você, todas as vezes que você colocar os seus pés neste lugar, você encontre na parte dos pastores aqui, os irmãos, uma palavra de conforto, uma palavra que você possa voltar para o seu lar renovado, alegre, dizendo ao Senhor, valeu a pena entrar naquele lugar, valeu a pena. Quantas das vezes nós voltamos do lugar e dizemos, poxa, teria sido melhor. É verdade? Nós precisamos, nós como corpo de Cristo, precisamos viver esse momento. A alegria de estarmos reunidos, estarmos conversando ontem, hoje. Nós precisamos voltar ao momento em que nós não tenhamos a pressa de voltar para os nossos lares, a comunhão dos irmãos, juntos, tomando café, tomando refrigerante, a alegria. Nós precisamos levantar para amanhã e desejar estar juntos com os irmãos. Nós precisamos buscar isso do Senhor. Nós precisamos acordar e ter o nosso dia, nossa mente, durante todo o dia, voltado para o próximo culto. E dizer, né, tão gostoso estar na casa do Senhor. Nós precisamos viver esse momento. Nós precisamos viver esse momento de gozo, de alegria, prazer, de estar com os irmãos. Saber que estamos com problema, mas nós temos um lugar de refúgio. Saber que nós estamos com a batalha que aos nossos olhos não há vitória, mas que nós vamos no lugar e lá nós encontraremos o Senhor. Que lá nós receberemos uma palavra de conforto, de ânimo. E está orando nesse sentido. Amém? Tem mais louvor? Oh,
final do tempo passado, ele teve internado lá no poder médico, sabe? Passando por experiência bem difícil também. Aí tem um grupo de médico ali interessado em cuidar dele, lá no setor do Estado. Então eu estava guardando uma vaga para internar ele lá. O médico competente mesmo, a minha filha estava arrumando, né? Agora saiu a vaga. Mas quem é que disse que o José vai? Ele disse não vou. Eu não vou, não vou, não vou, eu não vou. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que olhem a situação de Deus nesse sentido, tá? Porque ele disse que não vai. Mas se for para o bem dele, eles têm medo de orar. Porque ele tem que fazer uns exames que tem que tomar como é que fala? Contraste. E esse contraste, ele tem problema no risco. Não sei o que lá, não pode tomar contraste, sabe? E ele tem enorme de tomar contraste. Ele disse que se ele tiver que fazer uma viagem, ele quer morrer. Ele tem medo. Sabe? Então eu quero que ora nesse sentido, tá? Sabe? Para o melhor, sabe? E a minha menina sabia o que fazer. Arrumou, já apareceu a vaga, mas ele disse que não. E agora? A gente fala e carrega. E agora? Tá difícil, tá? Deus vai curar, seguir, tocar em seu dedo, tocar em seu coração, para que ele se proponha a se deixar levar, se deixar conduzir para esse tratamento que entendemos ser tão importante e mesmo necessário para você pode curá-lo. Nós temos fé para isso. A tua serva tem fé para que o Senhor opere uma grande bênção, maravilha na vida do José. Nós oramos, já glorificamos o nome em nome de Jesus. Eu queria rapidamente aqui, de pé, vamos encerrar. O pastor Silas fez, houve vários aniversários, bem recente, né? E eu queria aproveitar esta oportunidade, como diz o nosso querido irmãos da Assembleia, representantes, Joel, pastor Joel, para orar também por aqueles irmãos que têm feito aniversário nesse mês de outubro. Só vale mês de outubro. Tá bom? Acho até que nós podemos aproveitar o domingo, o culto de domingo, a noite final, para orar pelos aniversariantes e colocar no Senhor. Então, além do pastor Silas Rose. Há mais alguém no mês, para começar esse mês de outubro? Tarde, né? As ovelhas e aos pastores aqui, também somos ovelhas, palavra de Deus. Tem um grupo que está conosco hoje também, não é ele? Glória a Deus, glória a Deus. Vem conosco aqui. Jeremias diz assim: e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará de um Senhor para o Senhor. Pastor Joel, está o Senhor pelos nossos aniversariantes. Senhor, na tua presença estamos para pedir a ti, Senhor, bênçãos sem medidas para o seu ungido. Senhor, na caminhada deles, Senhor, nós sabemos que a caminhada dos pastores é difícil, mas consigo a gente, com o Senhor, nas nossas vidas, a gente consegue muitas essas coisas e muitas bênçãos. Somos mais que vencedores. Ó Pai, teu filho, completando aí, Senhor, mais uma primavera, o Senhor seja com ele, e multiplicar esta graça. Seja com a esposa,
Senhor, a Beatriz, a tua servidora, Senhor, toma, Senhor, essa pequena vida que está iniciando, Senhor, em tuas mãos. Pai, seja na caminhada, basta os pés dela, dentro das casas de Deus. Senhor, seja com ela, seja com o pai, seja com a mãe, que essas datas venham multiplicadas a cada vez, Senhor. Dá, Senhor, obediência, dá submissão, dá ela, Senhor, aquilo que está na eternidade. Oh, glória, aleluia, Senhor, e venha alegrar o papai e a mamãe com todo